Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Sotanar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de refutar um artigo da revista Galileu, onde supostamente um achado arqueológico estaria colocando em xeque alguns textos bíblicos. Bom, deixe-me compartilhar com vocês este artigo para nós darmos uma olhada em algumas partes e você conseguir entender o contexto aí e o que eu gostaria de refutar. Certo? Então aqui a revista Galileu publicou esse artigo, cujo o título é Templo de 3.000 anos descoberto em Israel põe em xeque textos da Bíblia. Então, segundo eles, este achado arqueológico aqui, né, esse templo de 3.000 anos, estaria colocando em xeque, né, os textos da Bíblia. E aí eles colocam aqui embaixo, segundo especialistas, edifício religioso data da mesma época que o Templo de Salomão, em Jerusalém, o único que podia ser usado pelos fiéis da época, de acordo com o templo sagrado. Aqui abaixo tem uma foto do sítio arqueológico, tá? do templo em Tel Montsá. E já eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui desse sítio arqueológico e nós vamos falar um pouco sobre esse sítio arqueológico. Tá? Vamos avançar aqui. Eu gostaria de ler aqui com vocês alguns pequenos trechos para vocês entenderem o contexto aí das colocações deles, em especialmente esse daqui, por exemplo. Escavações em Tel Montsá, a leste de Israel, revelam a presença de um templo antigo construído no mesmo período em que o Templo de Salomão. Preste bem atenção nisso daqui, construído no mesmo período do Templo de Salomão. Também conhecido como o Primeiro Templo. Segundo um estudo publicado, né, aqui no Biblical Archaeological, né, Review, a descoberta desafia algumas passagens da Bíblia sobre aquela época. Lembrando que aqui eles estão citando aqui, né, um estudo da Universidade de Tel Aviv. Né, tá? Aí aqui eles vão dizer o seguinte: em 2012, um complexo monumental de templos da Idade do Ferro, datado do final do século X e início do século IX, foi descoberto em Tel Montsá, perto de Jerusalém. O local identificado como a cidade bíblica de Montsá está situado dentro dos limites da antiga tribo de Benjamim e serviu como centro administrativo para armazenagem, né, armazenamento e redistribuição de grãos. Então aqui estão as considerações deles. O que acontece? Qual a argumentação deles aqui? A argumentação deles é o seguinte: segundo a Bíblia, só poderia adorar o Eterno, só poderia ser adorado no Templo de Jerusalém, né? E de fato a Torá diz isso, a adoração deveria ser no Templo em Jerusalém. E aí então esse templo aqui, que segundo eles aqui no artigo da Galileu, foi construído no mesmo período do Templo de Salomão, estaria colocando isso daí em dúvida. Só que veja, amigos, aqui nós temos alguns problemas, tá? Alguns problemas. Primeiro, esse templo não foi construído no período de Salomão, tá? Segundo os arqueólogos, esse templo em Tel Montsá, ele já estaria em uso desde o 18º século, 17º século antes da Era Comum, ou seja, pelo menos aí 700 anos antes de Salomão, esse templo já estaria em uso. A verdade é que esse templo esteve em uso desde o 18º, 10º século antes da Era Comum até o 6º século antes da Era Comum, ali por volta do período em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Então, essa informação que eles dão que esse templo foi construído no mesmo período de Salomão, ela já é uma interpretação, já é uma informação que está equivocada, ok? Agora vejam, será que de fato esse templo estaria desmentindo textos bíblicos, colocando textos bíblicos em xeque? Queridos, esse tipo de matéria me dá sensacionalista, né? Eu tirei um print e coloquei para vocês, me dá algerizas, e vocês vão entender por quê, tá?
esse sítio arqueológico, como eu estava falando para vocês, aqui eu tenho uma imagem de cima desse sítio arqueológico, tá certo? Inclusive é interessante porque havia ali um lugar santo e um lugar santíssimo, ao que aparenta, né, no sítio arqueológico, ele já estava em uso há muito tempo, tá? E continuou sendo usado. Parece que em alguns momentos ele foi. Vamos avançar aqui, ó. Vocês estão vendo, esse aqui é o mesmo sítio arqueológico, só que tem um viaduto por cima aqui, né? Como nós chamaríamos aqui no Brasil. Por quê? Porque eles precisavam passar uma estrada lá em Israel. Na verdade, essa estrada passaria aqui onde está o sítio arqueológico. Mas, devido à importância desse sítio arqueológico, os arqueólogos, em conversa com o Estado, né, conseguiram com que essa estrada passasse por cima, então, e não interferisse aqui nas escavações, tá, do sítio arqueológico. Aqui está uma das arqueólogas que está trabalhando ali em Tel Montsá, que fez inclusive a coleta de material antes do sítio ser coberto pelo viaduto. Tá? Aqui ela mostra um cavalinho, né? Nós teríamos aí feito, aonde possivelmente Baal estaria aí sobre este cavalinho. Hoje acredita-se, né? Muitos arqueólogos acreditam, inclusive, aí, que possivelmente esse sítio aí, esse templo em Tel Montsá, ele era um templo onde se adorava Baal e Áshera. Tá? Esse sítio, para vocês terem mais ou menos uma ideia, ele ficava a cerca de 8 quilômetros do Templo de Jerusalém. Tá? A cerca de 8 quilômetros do Templo de Jerusalém. O que acontece, queridos? Vamos interpretar agora o achado arqueológico, certo? A primeira informação que eu já dei para vocês, né, o artigo deles lá na Galileu não é um artigo longo, algo bem objetivo. Então, a primeira informação, esse templo não foi construído no mesmo período do Templo de Salomão. Segundo ponto que nós precisamos destacar é o seguinte: não é porque o texto bíblico prescreve que o povo deveria adorar somente no Templo de Jerusalém que sempre foi assim. Esse é o segundo ponto. Veja, a Bíblia diz não adulterarás, né? A lei diz não adulterarás. Porém, você tem homens, né, conhecidos da história bíblica que adulteraram. Tá? Você diz não matarás, mas você tem homens conhecidos da história bíblica que mataram. Então veja, uma coisa é o que o texto prescreve, outra coisa é até onde o povo obedeceu à prescrição. Está bastante óbvio pelos textos da Bíblia hebraica que nem sempre o povo foi unânime e adorou no Templo de Jerusalém. Porções do povo não adoraram no templo. Então eu vou dar aqui dois exemplos para vocês. Vou citar aqui dois bons reis, que foram considerados bons reis aí dentro do contexto de Judá, né, do Reino do Sul, porque nós estamos falando ali, esse templo aí de Tel Montsá fica a 8 quilômetros do Templo de Jerusalém, então aí fica, inclusive, como eles bem mencionaram ali, na região de Benjamim, né? Lembrando que as duas tribos do sul que ficam conhecidas como Judá, é exatamente a tribo de Judá e Benjamim, ok? Então, o que acontece? Quando você atenta para os textos da Bíblia hebraica, você vai perceber que bons reis, como Uzias e Jotão, eles não extirparam completamente a idolatria do meio do povo. Então, vou dar aqui esses exemplos para vocês. Quando você abre a Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 15, verso 3 e 4, diz assim, falando de Uzias, né? Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizeras Amazias, seu pai. Então ele fez o que era reto. Aí, verso 4. Tão somente os altos não se retiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Quando você vai aqui ver Jotão, no mesmo capítulo 15, no verso 34 e 35, diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu, segundo fizera Uzias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos.
ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Então veja, aqui você tem dois bons reis que trabalharam em prol da vontade de Deus, são considerados bons reis, o povo. Aqui até ele trabalhou aqui para a casa do Senhor, né? Ele diz aqui que ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e etc. Então nós vemos dois bons reis. Mas esses reis, eles não extirparam por completa adoração idólatra dentro de Judá. Veja que diz que eles permitiram que os altos continuassem, não foram destruídos. O que eram os altos, né? Eram lugares onde o povo adorava, eram bosques e lugares de adoração a Baal, onde o povo adorava, né? Adorava Baal e Áxera. Então o que acontece? É bem possível que nessa época aí mesmo que nós estamos vendo, esse templo estivesse funcionando, essa época aí de Uzias, Jotão e outros reis, esse templo já estivesse funcionando ainda, e o povo estivesse usando esse tipo de templo aí para adorar Baal e Áxera, tá? Então veja, esse templo aí, esse achado arqueológico, ao invés de ele colocar em dúvida o texto bíblico, ele confirma o texto bíblico. Isso que é interessante. Então veja, olha a questão da interpretação. Olha como é que fica a questão da interpretação do achado arqueológico. Esse sítio arqueológico, em vez de ele colocar em dúvida o texto bíblico, ou colocar em xeque, como eles disseram, ele confirma o texto bíblico. Ele confirma a realidade de que, embora houvesse bons reis, embora houvesse adoração em Jerusalém, também haviam lugares de adoração a outras divindades, e o povo fazia isso, né? Então isso daí é muito importante de ser observado. Então a interpretação que podemos dar para esse sítio arqueológico é que, na verdade, esse sítio arqueológico ele confirma, né? Ele confirma a veracidade dos textos bíblicos. Ele não coloca em xeque os textos bíblicos, ele confirma a veracidade dos textos bíblicos, nos demonstrando que durante esse período aí, tá? Após aí a queda né? Após a divisão do império aí, israelita, onde se forma o sul e se forma o norte, tá? Havia em Judá também adoração aos ídolos, né? E o templo confirma o que o texto bíblico diz. Então, mais uma vez, a arqueologia dando força para o que o texto bíblico diz. Então, e nós temos reis aí que são muito importantes. Uzias é um rei muito importante, porque o Uzias ele é um dos reis que, depois de Salomão, é um dos reis que tem mais força e consegue conquistar mais coisas após Salomão. Então, isso é algo muito interessante de ser observado. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de artigos, de publicações sensacionalistas, tá? Um achado arqueológico, queridos, ele tem que ser interpretado, tá? E muitas vezes, pessoas com uma mentalidade sensacionalista, liberal, ao pegar esse tipo de achado, eles interpretam o achado ao seu bel prazer. E a interpretação deles não condiz com a realidade, tá? Como eu falei no início, não é porque a Torá, que a Bíblia hebraica prescreve que a adoração tinha que ser em Jerusalém, no templo, que sempre houve adoração no templo por parte de todos os israelitas, por parte de todo o povo ali de Judá, ok? Então é uma interpretação enviesada que foi feita aí, né? A interpretação que foi feita do achado arqueológico é uma interpretação enviesada e sensacionalista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lehitraot. Até a próxima.